Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a diversidade da população do território brasileiro, diversidade cultural do Brasil, considerando algumas características da chegada de pessoas de diferentes partes do mundo e como isso contribuiu para a riqueza cultural do território brasileiro. Que característica levamos em conta quando pensamos nessa diversidade do território? E aí, pergunto para vocês, você sabe o que é miscigenação? Já ouviu essa palavra? Entende o significado dela? E por que a população brasileira apresenta tantas diferenças de hábitos e costumes? Será que tem relação com a ideia de miscigenação? Então, pensando nisso, temos os conceitos. Primeiro, quando eu falo a palavra etnias, então o que é uma etnia? É um grupo que se difere de outros grupos porque tem características próprias de linguagens, de hábitos alimentares, de costumes, de técnicas de trabalho, e se eu comparar com outros, ele é diferente. Então, se caracteriza um grupo étnico, se caracteriza uma etnia. E aí nós relacionamos com a diversidade. Se eu tenho diferentes grupos étnicos vivendo num mesmo espaço, eu vou ter uma diversidade de hábitos, de costumes, uma diversidade cultural. E aí a miscigenação é o quê? É a mistura de etnias. A mistura de hábitos e costumes vai fazer com que a gente traga então a ideia da miscigenação. Quando eu penso diferentes grupos étnicos ocupando um território, cada um com seu hábito, seu costume, sua maneira de falar, e isso se mistura, então existem trocas ali nessas características, nós consideramos isso a miscigenação. E dizemos que o Brasil é altamente miscigenado, porque muitos grupos vieram para o território brasileiro ou estavam aqui desde a formação da população do Brasil, que a gente considera a partir do período da colonização. Nós tínhamos os povos indígenas que viviam aqui, que já eram diferentes grupos étnicos, e os povos que vieram de outras partes do mundo ou que foram trazidos de outras partes do mundo. E tudo isso formou esse conjunto e essa diversidade cultural do Brasil, e justamente a gente traz então a ideia da miscigenação. Então nós pensamos os primeiros a chegarem aqui. Nós tínhamos os povos indígenas vivendo nessas terras. E aí chegaram os colonizadores, ocupando, né, os portugueses. Inclusive, a história do Brasil se confunde, né, com a história dos portugueses chegando em nosso território, ocupando essas áreas e trazendo a sua parte cultural também para contribuir nesse sentido ali de formação dessa diversidade da população. E aí também depois os povos africanos, que são outro grupo formador da população brasileira, que foram trazidos, escravizados, mas claro que trouxeram consigo seus hábitos, seus costumes e que também contribuíram para essa formação cultural. E aí, que aspectos nós consideramos para diferentes culturas? A linguagem, as tradições, os costumes, a religião. Esse conjunto caracteriza cada grupo étnico. E o que nós temos de diversidade no Brasil? Se eu pegar cada região do Brasil, eu vou ter ali diferentes características nos hábitos, nos costumes, no modo de viver, no modo de construir as casas, nas técnicas de trabalho que estão ligadas aos grupos que ocuparam cada porção do território. Então nós temos aqui, por exemplo, no Amazonas, o Festival do Parintins, essa relação ali com a cultura indígena muito próxima. Nós vamos ter no Centro-Oeste um exemplo que são as cavalhadas, que são influências da colonização. É uma representação que fala justamente dessa ideia lá de um período medieval. Então, claro que veio com os colonizadores. Nós temos no Nordeste a literatura de cordel, que também era uma característica lá da Europa que foi trazida pelos colonizadores e que é muito presente não só no Nordeste, mas em outras partes do Brasil. Nós temos o Sudeste, como por exemplo ali a folia de reis, que também foi trazida por povos que vieram de outras partes e que hoje faz parte da cultura, né? Nós temos na região Sul, por exemplo, o estilo das construções, hábitos, costumes que estão ligados ali aos povos que vieram para esta porção do território, que ocuparam ali, que desenvolveram sua vida, seus modos de viver, contribuindo para essa diversidade cultural do Brasil.
Nesse vídeo nós falamos sobre características de formação e diversidade cultural do território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.